Olá, quem está falando aqui é Tanguy Bagdadi, eu sou professor de Política Internacional e eu estou aqui a convite da OCB para tentar trazer um panorama geral acerca das eleições europeias que nós tivemos agora no início do mês de junho e o impacto que essas eleições podem trazer para o Brasil. Antes de mais nada, para que serve exatamente o Parlamento Europeu? O Parlamento Europeu é uma instituição vinculada à União Europeia que existe desde a década de 1950. É até curioso porque a União Europeia, de fato, foi criada somente em 1992, mas ela herda uma série de instituições que já existiam anteriormente, foi criada originalmente como Assembleia Comum e depois tornou-se finalmente o Parlamento. E desde o ano de 1979, o Parlamento Europeu realiza eleições diretas, ou seja, os cidadãos europeus de todos os países que fazem parte da União Europeia saem de casa para votar nos seus candidatos, que vão compor, portanto, o Parlamento Europeu, que tem uma função tanto consultiva, ou seja, eles dão sua opinião, que não necessariamente precisa ser seguido pelos outros órgãos, quanto eles também participam das decisões em si. Então, muitas decisões da União Europeia, por exemplo, têm que passar primeiro pelo Parlamento Europeu para depois serem validadas. Além disso, o Parlamento Europeu também é fundamental na composição, né, na construção, no estabelecimento de quem serão os nomes que vão compor a Comissão Europeia. A Comissão Europeia que é o órgão executivo da União Europeia. Então, o Parlamento Europeu ele acaba sendo muito importante, então entender a composição desse parlamento é fundamental para a gente saber, em parte, quais são os rumos que a integração europeia vai tomar daqui para frente. As últimas eleições aconteceram entre os dias 6 e 9 de junho, e a gente ainda está no momento de tentar entender qual será o futuro do Parlamento Europeu daqui para frente. Primeira coisa importante é saber que as grandes estruturas do Parlamento Europeu não sofreram grandes modificações. Mais uma vez, o grupo que permanece com a maior bancada é o grupo da centro-direita, que é o Partido Popular Europeu. E aqui esse é um ponto importante também a ser explicado acerca da composição do Parlamento Europeu. O Parlamento Europeu ele é composto por grandes grupos, que são os partidos europeus, e o eleitor, quando ele vai às urnas, ele não vota necessariamente no representante do seu país. Então, não sei, um espanhol, por exemplo, quando ele vai às urnas, ele não está ali para eleger a bancada espanhola. Ele está ali para dizer ideologicamente, dentro daqueles grandes partidos europeus, com qual que ele se identifica mais. Então, ele pode votar, por exemplo, no Partido Popular Europeu, que tem uma inclinação mais ali da centro-direita. Se ele é um cara de centro-esquerda, por exemplo, ele pode votar no grupo da Aliança Socialista e dos Democratas, um grupo mais a centro-direita, a centro-esquerda, perdão. Ele pode votar num grupo mais à esquerda mesmo, mais à direita, à extrema-direita, vengando fosse, como a gente vai falar daqui a pouquinho. Mas o fato é que os eleitores europeus, quando eles foram para as urnas, em grande medida, eles escolheram mais uma vez a maior parte dos candidatos do Partido Popular Europeu, que, aliás, cresceu, né? O seu domínio aumentou. Então, ele tinha, na última legislatura, que foi eleita no ano de 2019, 176 cadeiras e cresceu para 185. Então, ganhou 9 cadeiras de uma eleição para outra. Importante deixar claro também que o próprio Parlamento Europeu cresceu, né? Ele tinha 705 cadeiras na última eleição e agora foi para 720. Então, um ligeiro crescimento está ali na conta desse aumento, né? Percentualmente acaba crescendo, mas foi um crescimento além apenas desse crescimento. Então, a gente ganhou, né? O Parlamento Europeu passou a ter 15 cadeiras a mais, o Partido Popular Europeu ganhou 9 dessas 15 cadeiras, né? Que foram acrescidas. E da mesma maneira, o segundo grupo também é o grupo da centro-esquerda, né? Que está lá também. Aliás, durante algum tempo, a centro-esquerda tinha a maior bancada, isso passou por uma inversão recentemente, mas o grupo da Aliança Socialista dos Democratas continua com a segunda bancada, perdeu 4 cadeiras, o que não é tão significativo assim, apesar de ser sim, uma queda, ainda mais levando em consideração, como eu disse, que o parlamento aumentou, mas tinha 139 cadeiras e agora, nessa última eleição, tem 135. Então, essas são as duas maiores bancadas, são as bancadas que continuam concentrando o maior poder dentro do Parlamento Europeu. No entanto, nós tivemos dois outros grupos mais centristas que perderam espaço. A gente pode falar que dois grupos ali no centro, um pouquinho mais à direita, outro um pouquinho mais à esquerda, perderam espaço de forma muito considerável. Um deles
que está ali no centro, um pouquinho mais para a esquerda, se alinha um pouquinho mais às políticas de esquerda, é o Partido Verde. O Partido Verde perdeu nada menos que 20 cadeiras. Tinha 72 cadeiras, nessa última eleição foi para 52 cadeiras, então uma perda muito significativa. E o outro é o Partido Liberal, né? Que o nome dele é Renew Europe, né? Renovar a Europa, ou Renovação da Europa, que também teve uma queda muito brusca. Tinha 102 cadeiras e caiu para 79, ou seja, perdeu 23 cadeiras. Então, mais uma vez, os dois grandes partidos mantêm mais ou menos sua base, um aumento da base da centro-direita, uma queda pequena da base da centro-esquerda, e dos partidos de centro nós tivemos uma queda muito brusca, né? Uma queda bastante significativa. O que chamou mais atenção foi naturalmente o ganho de espaço da direita nacionalista, né, ou a extrema-direita europeia, que é importante que se diga, se elege exatamente para, por dentro da União Europeia, por dentro do Parlamento Europeu, impedir que a União Europeia ganhe mais poder. Então tem exatamente uma ideia de que o Estado nacional, os Estados que compõem a União Europeia, eles é que têm que ter poder, e, portanto, o Parlamento Europeu ele não pode dar espaço para que a União Europeia tenha maiores poderes, e esse grupo teve um crescimento significativo, tinha 49 cadeiras e ganhou 9 cadeiras, foi para 58. Mas repara, são 58 cadeiras, passou naturalmente os verdes, né? Os verdes estão com 52, não passou o Renew Europe, né? Que está com 79, né? Então, a direita nacionalista agora está com 58. E você pega ali os partidos de centro-direita e centro-esquerda, continuam consideravelmente maiores. São 185 cadeiras para a centro-direita contra 58 da direita nacionalista. São 135 cadeiras para centro-esquerda contra 58 da direita nacionalista. A esquerda mesmo teve ali um desempenho razoável, né? Enfim, mais ou menos em linha também com aquilo que se esperava, mas o que mais chamou atenção foi, de fato, um crescimento assim, sustentável, um crescimento sólido dessa direita nacionalista. Tinha uma votação muito pequena até algumas eleições atrás e vem crescendo, vem ganhando força. Então, o ponto não é nem uma avaliação sobre o impacto que isso vai ter agora, mas o que isso indica. O que isso indica para eleições domésticas de diferentes países e para, inclusive, próximas eleições, lembrando que nós temos eleições para o Parlamento Europeu a cada 5 anos. Qual o impacto que isso traz para o Brasil? Tem alguns cenários aqui que impactam o Brasil. O primeiro deles é o fato de que, quando a gente fala sobre a ascensão de uma direita nacionalista, obviamente o Brasil não está incluído, não está incluído nos planos. A direita nacionalista está olhando muito para o elemento doméstico. Então, a direita nacionalista pega, por exemplo, uma direita francesa, nacionalista francesa, a última coisa que ela quer é importar qualquer coisa que venha do Brasil. Eu não quero importar. O Brasil tem que ficar fora. O Brasil, os produtos argentinos, os produtos uruguaios, os produtos chineses, não é para vir. Então, a ideia de uma proteção comercial, ela ganha muita força. Então, nesse sentido, a gente tem um certo problema com relação ao Brasil. E o segundo elemento que eu gostaria de ressaltar, que também envolve naturalmente o Brasil, é uma questão de priorização. Naturalmente, quando a gente fala sobre grupos como esse, eles estão priorizando muito elementos domésticos. Então, essa direita nacionalista, na medida em que ela ganha força, ela acaba bloqueando também qualquer agenda que a União Europeia possa ter do ponto de vista mais global, fazer uma negociação que envolva o Brasil, dar espaço para o Brasil, isso obviamente está muito longe de se tornar uma prioridade, ser uma prioridade. Então, isso acaba trazendo naturalmente uma certa distração com relação ao Brasil, né? O Brasil, obviamente, ele acaba perdendo um pouco mais de espaço. Mas, repito, a minha expectativa é que para essa próxima legislatura que a gente vai ter agora, né, começando a partir dessa eleição, né, de junho desse ano agora, que a gente não tenha grandes mudanças imediatas. O ponto é a gente saber o que isso aponta para o futuro. E eu acho que a gente não vai nem demorar muito para ver isso acontecendo. Afinal de contas, temos eleições na França daqui a alguns poucos dias, né? Enfim, agora nessa virada de junho para julho, e essas eleições elas podem reforçar algo que as eleições europeias já mais ou menos sinalizaram. A vitória, por exemplo, do reagrupamento nacional pode levar o governo de Macron muito mais para a direita
e, obviamente, dificultar o acesso de empresas brasileiras ou de qualquer negociação envolvendo o Brasil e a França, que naturalmente é um dos países mais importantes da União Europeia. A ver, né? Vamos acompanhar o que vai acontecer, as coisas são muito dinâmicas, mas a princípio temos uma mudança que não é tão brusca assim quanto muitas vezes pode parecer, mas que aponta para algo que para o futuro pode trazer algum tipo de desconforto para os interesses brasileiros. Meu nome é Tanguy Bagdadi, sempre um prazer estar aqui com vocês da OCB. Um abraço e até a próxima.